Elivaldo, queria chamar a sua atenção para essa participação agora da repórter Gorete Santos, que ela vai trazer informações para nós, vindas do Tribunal Regional do Trabalho, a respeito de empresas que no passado prestaram serviços ali até o ano de 2013. Prestaram serviços à Prefeitura de Teresina. E essas empresas têm alguns valores que devem ser pagos a trabalhadores. Gorete Santos, boa tarde para você. O TRT está tentando convocar esses trabalhadores que têm direito a receber recursos, é isso? Exatamente, viu, Joelson? São aproximadamente 150 trabalhadores. Uma boa tarde para você, uma boa tarde ao Elivaldo e a todos que nos acompanham, né, dessa ação envolvendo uma empresa que prestava serviços para a Prefeitura entre os anos de 2007 e 2013. Essa ação, né, os acordos começaram a ser firmados no ano de 2020. E os valores começaram a ser pagos. Lembrando, vale a pena a gente falar, inclusive, a empresa aqui, para que esses trabalhadores possam se identificar, né? Que é a Qualix Sustentarem em serviços ambientais. A gente vai conversar agora com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho, Adriano Craveiro, está conosco, trazendo as informações para essas pessoas que ainda não receberam, né? Esses valores, eram mais de 700 trabalhadores, 150 não compareceram. E aí estão sendo convocados agora. O que devem fazer para receber? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Nós fizemos um acordo em 2020 com cerca de 700 beneficiados da empresa Qualix Sustentare. E até então, ainda 150 trabalhadores não receberam o valor. Esses valores, eles variam de R$ 84,00 até R$ 7.700. E eles dizem respeito a contratos de trabalho que foram firmados entre 2007 e 2013. O que é que esses trabalhadores têm que fazer? Eles podem entrar em contato com o sindicato, mas podem entrar em contato diretamente com a Justiça do Trabalho, aqui no nosso centro de mediação, que é o Sejusc, ligando 2106-9525. Que no próprio Tribunal Regional do Trabalho, lembrando, né, as pessoas que não conhecem, que fica na Avenida João 23, bem próximo à Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal também. Todas as tentativas já foram feitas de contato com esses trabalhadores. Como foi uma ação coletiva, no caso, não tem, a princípio, a lista com todos os dados. Então, é por isso que a gente pede que essas pessoas, quem trabalhou até de 2007 a 2013 e que saiba de ação judicial, no caso, contra essas empresas, que era a Sustentar e depois a Qualix, possa vir para, se habilitado, receber esse valor. Gelson, tem uma pergunta. Pois não, Gelson? Bom, eu ia só reforçar aqui ao lado do Elivaldo Barbosa, doutor, porque muitas pessoas podem estar, nesse momento, nos assistindo, mas não estão associando mais ao nome das empresas a prestação do serviço que faziam a Prefeitura de Teresina. Reforçando, Elivaldo, as duas trabalhavam com serviços de limpeza na cidade, né? E coleta de lixo. 2007 a 2013. 2013, exatamente. Agora, pergunto, doutor, é uma espécie de punição à empresa, o que nós estamos falando aqui, ou não? É um entendimento com a empresa para o pagamento desses valores, e se são valores que não foram pagos aos trabalhadores devidamente no passado? É uma espécie de desrespeito à norma trabalhista? Como você falou bem, na realidade, esses trabalhadores, eles trabalharam na parte de capina e varrição. Grande parte deles foi nessa área de capina e varrição. E o que acontece? Com as mudanças de gestões, alguns contratos não eram renovados. Então, alguns trabalhadores e até o sindicato, eles procuraram a Justiça do Trabalho para ir atrás de valores eventualmente que não foram recolhidos. A Justiça reconheceu esses valores nos processos e esses valores reunidos em vários processos, eles foram concentrados num centro que a gente tem aqui, que é um centro de conciliação, que é o chamado Sejusc. E lá no Sejusc, em 2020, houve uma composição e essa composição de alguns milhões de reais beneficiou cerca de 700 pessoas. Dessas 700, 150 ainda não receberam. Esses pagamentos eles começaram ainda em 2020, doutor? Sim, ainda em 2020. No ato da conciliação, os pagamentos começaram a ser feitos. Aí passamos, 2020, tivemos aquele problema com pandemia, 2021, mas aí agora em 2023, detectado esse número expressivo,
A gente precisa dessa localização desse pessoal para vir receber. Temos mais uma pergunta. Doutor, o Elivaldo lembrava, foi na gestão Silvio Mendes, Elmano Ferrer, né? Que foi a conclusão da gestão de Silvio. Silvio renunciou em 2010 para concorrer ao governo do Estado e o vice da época, Elmano Ferrer, concluiu o mandato até 2012. E aí fica uma dúvida, a prefeitura é uma espécie de réu nessa ação ou não tem nada a ver com o poder público? A relação está sempre entre empresas que prestaram serviços e esses empregados? Em várias ações, a prefeitura, no caso o município de Teresina, ele foi demandado, ou seja, ele participa da relação processual na qualidade de responsável subsidiário. Então, a parte, ela colocou no polo passivo, como a gente chama na ação, tanto a empresa como o município de Teresina. Mas eu não posso afirmar se em todas as ações ocorreu isso, mas era praxe se colocar o município, como é praxe até hoje, como devedor subsidiário. Mas, no caso, o município ele não teria responsabilidade nesse caso, porque a conciliação ela vai ser feita com a Qualix e com a Sustentare, né? Primeiro foi a Sustentare e depois ela passou em processo de sucessão a ser Qualix. Doutor, se esses trabalhadores não comparecerem, né, existe um prazo, por exemplo, legal para que eles façam esse recolhimento? Esse dinheiro ele vai destinado para alguma outra atividade? A gente não espera que isso ocorra. Mas, a rigor, quando passa muito tempo e há créditos em processo, nós temos uma Justiça do Trabalho chamado Projeto Garimpo. Esses créditos são recolhidos, né, à conta dos processos para determinadas aplicações. Mas eu digo, não é tão fácil acontecer isso. Geralmente isso ocorre com saldos de contas assim pequenas, centavos, poucos reais. Mas créditos em si é diferenciado. E lembrando que se tem algum familiar de pessoas que, por um acaso, já faleceu, que não se encontra em Teresina, que trabalhou de 2007 a 2013, seria interessante esses familiares, principalmente esposa, esposo, filhos, procurar para saber se, no caso de falecimento, se pode se habilitar como dependente, como sucessor. Muito obrigada, então, juiz auxiliar da presença aqui do TRT, Adriano Craveiro, pelas informações. Só reforçando, viu, Joelson, o número de contato para essas pessoas que têm interesse, que trabalharam nessa época, de repente fazem parte dessa lista de pessoas que têm dinheiro a receber, é o 2106-9525. É isso, né? Corrigindo, 2106-9525, contato, Tribunal Regional do Trabalho, fica localizado na Avenida João 23. Joelson? Muito obrigado, viu, Gorete? Obrigado, Gorete Santos, pelas informações. Avenida João 23, quem tiver... Elivaldo, vamos até contextualizar isso, porque no passado, eu lembro que nos anos 80, tinha uma espécie de central ali no Matadouro, de onde saíam os caminhões de lixo, todos eles eram da prefeitura, os servidores eram municipais, criou-se o Clube do Gari. Né? Você lembra dessa história? Era um serviço 100% público, executado pela estrutura administrativa da prefeitura. Depois passou-se a terceirizar esse serviço, na prática contratar empresas para prestar o serviço em nome da prefeitura. E aí foi que se realizou esses contratos, né, da Sustentare e Qualix, que agora precisam pagar a esses funcionários da época, né? Para deixar claro. Exatamente. Demandaram aí muitas ações, porque muitas vezes a própria empresa terceirizava com outros menores para fazer esse serviço de capina e varrição, como informou bem o entrevistado. E agora sim, chega-se ao fim dessas pendências, espera-se, e que as pessoas que têm aí o direito a ressarcimento, que procurem então a Justiça do Trabalho para resolver de vez essa pendência. Deixa claro que foi entre 2007 e 2013, portanto, em gestões anteriores, esses contratos.